bem? Aqui é a tia Rô. A tia hoje tá muito feliz, porque além dos sementinhas, a gente tem os soldados também com a gente. Sejam bem-vindos, viu? Antes da gente começar a nossa história, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela minha família, abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Então, hoje a tia vai contar uma história de Cornélio e de Pedro. Mas antes da tia falar sobre essa história, a tia vai estar falando que naquela época tinha uma lei que o povo judeu não podia se misturar com as pessoas de outras nações, né? Então, assim, os judeus eram chamados de judeus e quem não era judeus eram chamados de gentios. E tinha um homem que ele era gentil, da raça gentil, que se chamava Cornélio. Ele era um homem muito bondoso, ele ajudava os pobres e ele orava muito. Ele era um soldado do exército romano. Ele comandava 100 homens, né? E ele gostava de orar. E num dia, quando ele estava orando, apareceu uma visão para ele, um anjo, né? E essa passagem está em Atos 10, 4 e 5. Vamos ler juntos? Com medo, Cornélio olhou para o anjo e perguntou: "O que é, Senhor?" O anjo respondeu: "Deus aceitou as suas orações e o que você tem feito pelos pobres e se lembrou de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro." E aí ele imediatamente chamou alguns homens e pediu que fossem até a casa de Simão Pedro, que era um homem judeu. E aí, chegando lá, eles estavam a caminho e Pedro gostava de orar no terraço. E ele estava orando no terraço. E ele se sentiu estranho, que apareceu uma visão para ele. Um lençol caindo com todo tipo de animais. Nesse lençol tinha porco, tinha onça, tinha leão, tinha gato, tinha cachorro, todos os tipos de animais. Aí ele achou estranho, né? E ficou pensando. Aí veio de novo, mais uma vez, essa visão. Um lençol caindo e dentro desse lençol todos os animaizinhos, todos. De novo, ele teve de novo essa visão. A terceira vez veio de novo a mesma visão. Um lençol caindo com todos os animais dentro. Cachorro, porco, gato, todos os animaizinhos, né? E aí, quando ele acabou de ter essa visão, ele desceu e os homens que Cornélio havia mandado buscá-lo estavam lá. E ele resolveu obedecer, mas ele ainda estava pensando sobre o sonho. E na hora, o Espírito Santo de Deus tocou em Pedro. E Pedro foi ao encontro desses homens, né? E aí, quando ele chegou perto dos homens, já era de noite. Aí ele pegou e convidou esses homens para dormirem na casa dele. Mesmo eles não sendo judeus, eles eram gentios, né? Cornélio e as pessoas que viviam lá perto de Cornélio eram gentios. Mas ele pegou e falou assim: "Não, vocês dormem essa noite na minha casa." Quando no outro dia, Pedro partiu com eles. Aí veio uma dúvida, né? Será que Pedro ia pregar o evangelho para os gentios, que não eram judeus? E o Cornélio, na casa dele, já estava esperando Pedro chegar. E estava a casa dele cheia. Ele tinha convidado um monte de parentes e amigos também. Quando Pedro chegou, a casa já estava cheia de gente, né? Tinha bastante gente lá. E Pedro disse a Cornélio que os judeus não tinham
tinham o costume de se aproximar de pessoas de outra raça. Mas Deus mostrou para ele, Pedro, que não devia fazer separação de pessoas. Olha o que Deus estava querendo nos ensinar. Que tanto para os gentios quanto para os judeus deveria se pregar o evangelho, que todos eram iguais para Deus. Então Cornélio pediu que Pedro falasse tudo que Deus havia mandado. Isso está em Atos 10, 34 e 35. Vamos ver o que está falando? E Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que Deus trata a todos igualmente, pois aceita todos os que respeitam e fazem o que é direito, seja qual for a raça deles. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia? Então, Pedro, ele estava contando as boas novas do Evangelho, mesmo para os que não eram judeus, para os gentios. E era isso que Deus estava falando em espírito, para que anunciemos o Evangelho para todas as pessoas, independente de raça, de cor. A gente deve anunciar o Evangelho, que são as boas novas do nosso Senhor Jesus. E depois disso, o apóstolo Pedro lhe explicou que Deus tinha enviado Jesus ao mundo para fazer o bem, curar os enfermos, libertar as pessoas. Porque Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você, para salvar nós dos pecados e dar a vida eterna para nós. Porque o que Deus quer dar para nós é a salvação. Mas, infelizmente, Jesus foi rejeitado, né? Ele foi crucificado. Mas mesmo assim, Pedro continuou dizendo que Jesus não estava morto. Porque nós sabemos que Jesus não está morto. Ele ressuscitou para nos salvar de todos os nossos pecados. Disse ainda que depois de Jesus ressuscitar, Jesus mandou seus discípulos para pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, naquela época, Pedro, ele começou a anunciar o evangelho para toda a criatura. Não tinha distinção de raça, de cor. E isso foi na visão que o anjo, através de Jesus, deu a Pedro. Quando aqueles animaizinhos de toda essa raça estavam dentro do lençol, era para dizer que ele, Pedro, tinha que pregar para todas as pessoas. Não tinha que haver distinção de quem era gentios, quem era judeus. Tenha que pregar o evangelho para todas as pessoas, porque todas as pessoas, o intuito é que todas as pessoas sejam salvas. E todo aquele que crê em Jesus receberia o perdão dos pecados. E era somente isso que faltava para Cornélio. Para Cornélio crer em Jesus. E ele aceitou Jesus. E olha, foi tão lindo. Todas as pessoas que estavam na casa de Cornélio também aceitaram Jesus. E sabe o que aconteceu? Todos foram batizados naquela noite. E aconteceu algo maravilhoso, né? Que foi todos serem batizados. O Espírito de Deus falou com todos naquela noite. E os romanos também poderiam receber a salvação. Olha que coisa linda que aconteceu, né? Então, o que a gente aprende com essa aula? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas, que Deus ama a todas as pessoas e nós temos que tratar todas as pessoas com respeito, sem fazer distinção de cor, de raça ou posição social. Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido muito. A tia novamente vai falar que está morrendo de saudades de tudo. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau!